BB Seguridade e Caixa Seguridade têm recebido cada vez mais recomendações de compra. São ações sem risco regulatório nesse momento e existe a perspectiva de crescimento no lucro e nos dividendos. Vamos ver o que o mercado está falando e vamos conferir também as prévias mensais de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos, tá? Quando comparamos rapidamente BB Seguridade com Caixa Seguridade, a gente pode observar um yield maior na BB Seguridade de 10,9% contra 7,6% na Caixa Seguridade. Então, é de se esperar que a Caixa Seguridade, pelo menos nesse curto prazo, vá crescer mais os resultados. Então, aqui já começa a nossa análise. Hoje, a BB Seguridade tem números melhores, mas será que realmente a Caixa vai conseguir crescer um pouquinho mais para ficar equiparadas, né? Enquanto o PL está em 8,8% na BB Seguridade e 10% na Caixa Seguridade. São dois cases que, na minha opinião, estão até um pouco aqui nivelados nesse momento. Vamos, então, continuar vendo aqui em termos de cotação, né? A BB Seguridade no último ano vem de alta de 26%, no entanto essa alta ainda é muito da sequência do fim do ano passado, onde ela vinha numa disparada, atingiu aqui as máximas enquanto a bolsa estava até barata naquele momento. As ações caíram muito da BB Seguridade na sequência, agora elas vêm numa recuperação e ela vem aqui mantendo uma estabilidade aqui nos 31,60, um ponto que ela vem batendo várias vezes aqui hoje, inclusive não conseguiu superar esse ponto, né? Mas ela vem aqui tentando arrumar um padrão de lateralização, enquanto em algum momento ela normalmente deva continuar subindo, porque os resultados, na minha opinião, estão indo bem. E a BB Seguridade, para quem não tem pressa ou para quem não está com caixa nesse mês, é uma ação interessante para fazer venda de put, que é o mundo de entrada aqui no universo de opções, né? A pessoa se compromete a comprar uma ação lá no futuro, caso ela caia. Então, por exemplo, eu poderia me comprometer a comprar a BB Seguridade a 31,39 e ela ficando abaixo disso, eu me comprometeria então a comprar ela a esse preço, não importa ao valor que ela caia, e só por esse compromisso eu ganharia então R$55. Então é uma forma interessante, caso ela suba acima desse valor aqui, que aliás ela já está nesse momento, né? Eu estaria ganhando esses R$55 no meu bolso e caso ela fique abaixo eu compraria ela a R$31,39, que é um ótimo preço, mais os R$55 ainda que eu ganhei aí, já está no meu bolso no momento que eu vendo, né? Ou, de repente, é um strike menor também, existem N estratégias, você poderia até tentar dar uma alavancadinha um pouco maior, mas seria interessante fazer uma trava, enfim. E se tu queres saber mais de opções, eu ensino do zero até o mais avançado como operar com opções, passo por essa parte de venda de puts, passo pela parte de rentabilização da carteira de ações que você já tem, ganhando aquele dividendo adicional, passo também por proteção contra queda na sua carteira ou então numa nova compra que você está fazendo, como eu já mostrei inúmeras vezes aqui com vocês, como eu fiz com a Vale e algumas outras ações voláteis, né? Além de outras estratégias aqui complementares, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados do meu curso de opções. E quando observamos as cotações da Caixa Seguridade, ela teve uma alta de 42,2% no último ano, mas essa alta fica concentrada neste ano, que ela subiu 44%. Então isso aqui mostra o porquê que lá para fevereiro, março, né, eu considerava a Caixa Seguridade uma melhor escolha, porque ela tinha ficado para trás, é uma ineficiência do mercado. Com essa alta toda, não é que ela ficou cara, agora ela está mais meio que nivelada com a BB Seguridade. Talvez aí, dependendo da visão, até um pouquinho melhor a BB Seguridade. Depende, a gente já vai chegar lá, tá? Mas olha só, essa alta toda mostra como o mercado muitas vezes não é eficiente, tá? Agora está num ponto mais de equilíbrio, uma alta significativa e ela precisa continuar crescendo os resultados um pouco mais que a BB Seguridade para realmente provar que ela merece essas cotações nesse nível aqui, tá? Mas foi realmente justificada essa alta, ela tinha ficado muito para trás, né? De opções, no caso da Caixa Seguridade, a liquidez é baixíssima, eu já não gosto de operar opções com ela, porque realmente os prêmios não justificam, na minha opinião. Tem empresas que eu até opero com opções mesmo com a liquidez baixa, mas na Caixa Seguridade eu não curto muito, tá? O Itaú, que recomenda a compra tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, ele prevê uma TIR real para a Caixa Seguridade de 12,7, enquanto para a BB Seguridade de 7,3, podendo chegar
a 12,5. A depender da questão dos contratos, né? Lembrando que a Caixa de Seguridade, os contratos expiram em 2045 com a Caixa Federal, enquanto a BB Seguridade vence em 2033. Então, isso deixa um pouco mais imprevisível, vamos assim dizer, a Caixa de Seguridade depois de 2033, né? Mas isso aqui a gente tem que levar em conta, mas ainda está muito longe, né? Muita coisa pode desenrolar até lá. A gente tem aqui, então, eles analisando que tem 2,1 bilhões da Caixa de Seguridade que podem ser distribuídos em dividendos especiais, é um excesso aqui de capital, até porque a Caixa Federal é o principal acionista da Caixa de Seguridade e aí tem o governo por detrás, então é de interesse esses dividendos aí, né? Enquanto também é esperado fortes dividendos na BB Seguridade, por conta inclusive do segmento rural que está indo muito bem na BB Seguridade, né? No Brasil, aliás, e aí a BB Seguridade surfa essa onda. Então eles esperam aqui um crescimento de cerca de 15% no lucro por ação entre 2022 e 2025 na BB Seguridade, mas o segmento agro ele é um pouco volátil, né? Ele é um pouco cíclico, mas ainda assim está indo muito bem nos últimos vários anos aqui no Brasil, né? Então eles têm aqui outro ponto de volatilidade que a gente está bem acostumado a acompanhar é o descasamento entre GPM e IPCA. Isso acontece muito na BB Seguridade, às vezes pode dar uma oportunidade. Enquanto na Caixa, eu diria que o que pode acontecer aqui de surpresa é realmente, como ela está num processo mais de transformação, existem alguns ruídos aí que o mercado costuma punir um pouco a empresa, como qualquer empresa de transformação. Só que essa fase de transformação já está acabando, então os ruídos vão diminuindo muito na Caixa de Seguridade. Então, pode ser sim que a Caixa de Seguridade tenha um período de mais estabilidade até mais para frente do que a BB Seguridade. E a Genial enviou um relatório hoje atualizado com a prévia do terceiro trimestre de 2023. Eles estão extremamente otimistas, mandaram comprar a BB Seguridade com um potencial aqui de 54%, um crescimento no lucro é esperado, eles estão esperando mais do que o mercado inclusive. Eles destacam um ponto interessantíssimo, né, que fazem eles terem a BB Seguridade como top pick, mas desse ponto aqui é muito importante também que vale para a Caixa de Seguridade. Então olha só, a BB Seguridade não está exposta a discussões regulatórias recentes, como os juros do capital próprio e o teto dos juros do cartão de crédito. Então, isso aqui pode acabar afetando outras seguradoras como a Porto e os bancos. Então, olha só, um ruído que pode acontecer, quedas nas ações dos bancos e a própria Porto aí, a Caixa de Seguridade e a BB Seguridade estão meio que imunes a isso. Pode até acontecer o pior aqui com o JCP, por mais que elas pudessem fazer benefício do JCP, elas não o fazem, elas não pagam JCP, então elas estão imunes a isso. Vamos ver aqui, ó. BB Seguridade é dividendos, então não tem isso, e nem a Caixa de Seguridade. Então elas estão imunes nessa questão e também a questão do teto aqui, né? Então eles estão prevendo aqui um lucro acima, né, do segundo trimestre, em 11,4%, também um pouco acima aí do que o mercado está esperando. E no ano de 2024, eles também estão esperando um ótimo lucro da BB Seguridade, um resultado 9,2% acima de 2023. Então, existe um crescimento ainda acontecendo na BB Seguridade no ano que vem, segundo aqui a análise da Genial. E é importante a gente sempre ter em mente que sim, com a queda da taxa Selic, a renda do resultado financeiro tende a cair nas seguradoras, um pouquinho mais até na BB Seguridade do que na Caixa de Seguridade, porém, com a queda da Selic, ajuda as empresas a manterem o bom resultado operacional que já vem vindo bem, já vai ver, e tende a ajudar a acelerar ainda mais, ou pelo menos manter esse bom crescimento. Então, o ambiente econômico tem essa compensação aqui nas seguradoras. Falando em próximo dividendo, a BB Seguridade tende a anunciar o próximo dividendo para fevereiro, né, do ano de 2024, encerrando o ano exercício de 2023. Porém, às vezes ela pode antecipar um pouco o dividendo valor ali, como ela fez do dividendo do mês 8, onde ela nos informou ali em junho, né, dia 30 de junho. Então ela pode vir a antecipar o anúncio aqui no finzinho de dezembro, mas a datacom será provavelmente em fevereiro mesmo, né? E quando a gente fala dos dividendos da Caixa de Seguridade, muito provavelmente ela deve anunciar os dividendos no mês 11, né? E aí, provavelmente junto com o seu resultado trimestral, que acontece dia 8 de novembro, não é garantido que ela vai anunciar nesse dia, mas pode ser até lá, de repente ela pode mudar e passar um pouco para depois, mas normalmente dia 8 de novembro, e seguindo o mapa do dividendo inteligente de Barsi, a gente tenta se antecipar aos anúncios de dividendo, isso para quem já gosta das ações. E nesse sentido, então, faria sentido comprar a Caixa de Seguridade nesse momento até
o dia 8 aí, né, antes do anúncio, que aí as ações podem acabar subindo, né? E agora vamos falar das prévias mensais dessas seguradoras, que é muito importante para a gente ver para onde vão as empresas, né, no resultado trimestral. Começando aqui com a parte de acumulação da Caixa Seguridade, acumulação, porque o que é mais importante de ver é o reserva acumulada, né? E aí teve um aumento de 13% até o momento, né? Enquanto o mercado teve 13,9%. Então ela cresceu em linha com o mercado. Nesses 2 últimos meses aqui desse trimestre, teve um forte crescimento aqui nas novas entradas médias diárias aí, né? Enquanto a Caixa Seguridade, só a título de comparação, cresceu 16%. A gente já vai ver lá a Caixa, né? Em termos de capitalização, ela segue aqui indo bem, até bem positivo, né? Olha só, cresceu 30,9% na acumulação contra 5,9% no mercado, aí cresceu bem acima do mercado, né? E aí quando a gente vê então a parte de acumulação da Caixa Seguridade, realmente ela tem surpreendido aqui na capitalização, indo muito forte, olha só, crescendo 46,4% no mensal, na reserva, que é o que a gente percebeu acumulado 100%, né? Então tá fantástico aqui. Enquanto a Previdência, nos mensais, ela diminuiu o ritmo de crescimento, então ela está crescendo menos nesse momento, porém as reservas ainda estão muito altas, a gente viu até que cresceu acima ali do mercado, né, 16% contra 13,9%, mas isso aqui é por conta, né, da estratégia da Caixa, como ela está atrelada muito em parte também com a Caixa está focando em outras rendas fixas aí, né, LCI, poupança e tudo mais, e aí acaba tirando um pouco essas vendas aqui indiretamente que iriam para a Caixa Seguridade, tá? Mas de qualquer forma, tá indo bem conforme nós vimos, tá menos melhor, vamos assim dizer, né? Se é que dá para dizer assim. E quando a gente fala da parte de seguros, que é a parte de risco, né, onde não é só crescer, mas tem que olhar também a sinistralidade, enfim, a BB Seguridade nos trouxe aqui o quanto ela vem crescendo demais aqui no rural, tá demais mesmo, né? Então surpreendendo aqui um crescimento muito forte nesses 2 meses aqui desse trimestre, indo muito bem com um crescimento de 12,3% então já nos 8 meses, né? Crescendo bem acima. O mercado está até caindo enquanto ela crescendo muito. Ela é muito boa aqui, né? Ela está ganhando muita proporcionalidade aqui dentro da empresa, inclusive, enquanto as 2 linhas secundárias aqui também são muito fortes juntas, aqui representam praticamente o rural, né? Nós temos aqui Prestamista indo muito bem nesse momento, um grande, forte crescimento aqui por conta da melhora na penetração e melhora do cancelamento, né? Enquanto a Vida está estável, está estabilizada aqui, está tranquila. As 2 frentes que são um pouco menores, residencial e habitacional, nesse mês tiveram aqui um declínio, estão um pouco abaixo, mas eu diria que ao longo do ano elas são aqui tranquilas também, né? E quando a gente olha a parte de seguros da Caixa Seguridade, nós temos o habitacional voando demais, né, um disparado aqui muito acima dos anos anteriores, e ela explica que o crescimento é refletido pela carteira de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, que ela vai muito bem a Caixa, né? Então, nesse cenário aqui, não nos deixa dúvidas, enquanto a Vida também teve aqui um crescimento de 12,8% no ano, até superando o crescimento de 9,2% do habitacional, indo muito bem também, momento de estabilidade, aqui está bem tranquilinho, né? A Vida que deu tanto trabalho na época da pandemia, agora está bem tranquilo. Prestamista é a linha que é mais volátil mesmo, tem toda aquela questão do Pronamp, então é normal, nós tivemos uma turbinada aqui no prestamista nos anos anteriores por causa do Pronamp, agora está um pouco abaixo, mas está buscando uma estabilidade. É uma linha que ela dá uma oscilação mesmo, né? E aí a gente tem então a parte do residencial, que é uma linha que vem trazendo também um crescimento, está no maior patamar desde aí do início do ano, mas está um pouquinho abaixo aqui em 2022, neste mês aqui. Nesse trimestre vai ser um pouquinho abaixo, mas ao longo do ano vem estando acima que o residencial, né? E quando observamos aqui a sinistralidade da Caixa Seguridade, nós tivemos um aumentozinho nesse mês, nada tão preocupante. Quem mais acabou puxando aqui para cima foi exatamente o habitacional, de 22,5 para 25,7. As demais aqui foi em linha, né? Não teve assim grandes oscilações, a residencial até deu uma quedinha. Mas a empresa destaca que esse tipo de volatilidade acontecido na sinistralidade de um mês para o outro é algo normal mesmo, tendo esse saltinho aqui. A sinistralidade ainda está no acumulado aqui abaixo dos anos anteriores. Está indo muito bem, então, a Caixa Seguridade. Então a gente pode ver que ambas as empresas estão performando bem, de forma sólida. A Caixa Seguridade tem a perspectiva de um crescimento um pouquinho maior. Se você quer saber dos dividendos, aí veja na minha planilha lá de dividendos para quem é membro do canal. Se você não é considere se tornar membro. E deixa nos comentários qual das 2 empresas você acaba preferindo, a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade. Um abraço e até o próximo. Valeu!